Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje eu vou começar uma aula com vocês falando sobre banho e cuidados com o coto umbilical. Essa aula, ela não está na apostila de vocês. Eu vou enviar para vocês pelo WhatsApp, tá? Posso até também deixar ela lá no portal do aluno, mas ela não está no WhatsApp. Eu fiz ela separado porque, na verdade, ela não está como aula escrita. Ela estava como aula prática nossa, tá bom? E ela vai entrar como aula prática nossa. O que que acontece? Essa aula sobre o banho e cuidado com o coto umbilical, ela é uma aula prática porque ela faz parte de um ensinamento da equipe de enfermagem no alojamento conjunto para ensinar os pais, né, como que se dá banho no neném nos primeiros anos de vida dentro de casa, né? Porque o recém-nascido, nesses primeiros dias de vida, pelo menos nos 28 primeiros dias de vida, que seria nesse primeiro mês de vida, ele não pode tomar banho direto no chuveiro, né? Ele não pode ficar pegando corrente de ar, ele não pode ficar tomando banho gelado, banho muito quente, né? Então, ele tem uma forma correta de se tomar banho, uma técnica correta. E alguns pais não sabem essa forma correta, às vezes pedem ajuda para os avós, pedem ajuda para o vizinho, e essa não é a nossa, né? Esse não é o intuito. Nós, como equipe de saúde, equipe da enfermagem, nós temos o dever de ensinar esses pais, quando eles saem da maternidade, não só os pais, né? A mãe em si. Nós temos o dever de ensinar a mãe, quando ela sai da maternidade, a ela saber dar banho nessa criança, né? Nesses primeiros anos, nesses primeiros meses de vida. Então, essa aula, ela serve para isso. Ela serve para ensinar a mãe a cuidar, a dar o primeiro banho, né? Os primeiros banhos nesse neném, nesses primeiros dias de vida, assim também como cuidar do coto umbilical desse bebê nesses primeiros dias de vida, tá bom? É, eu ouvi muita coisa sobre isso, né? Existem muitas pessoas que falam: ah, isso é bobeira, né? Pega a criança, enfia lá dentro, debaixo do tanque, dá banho, não acontece nada. Eu fazia isso com meu filho, nunca teve nada. Aí, pessoas, vocês veem, né? A reação vem na hora, né? Porque ocorre tamponamento de nariz na hora. A criança apresenta secreção nasal na mesma hora, entendeu? Então a criança sofre de tamponamento nasal, sofre de produção de secreção nasal, né? As vias aéreas passam a ficar entupidas, tá bom? Então isso aí vem na hora, tá? E a criança começa a sofrer de problemas de tamponamento respiratório. Então, eu vou ensinar, vou passar a técnica para vocês e eu espero que vocês levem essa técnica para frente. É a técnica que normalmente ela é aplicada nos hospitais particulares e é a técnica também que normalmente é aplicada nos hospitais públicos e é a técnica que deve ser repassada para as mães, né, e os familiares, tá bom? Então vamos lá. O banho do recém-nascido, normalmente, né, no alojamento conjunto, a gente vai verificar os sinais vitais antes de realizar o banho do recém-nascido. E como que é feito o banho do recém-nascido no alojamento conjunto? O nenenzinho nasceu lá na sala de parto, né? Nasceu, seja ele cesáreo ou normal. Hoje nós temos a hora ouro. A hora ouro é aquela em que é preconizado o aleitamento materno. Então, a verificação, né, das medidas antropométricas, elas estão sendo mais tardias. Então, a verificação perímetro cefálico, perímetro abdominal, perímetro cefálico torácico, né, abdominal, eles estão sendo mais tardios.
é feito o exame completo, né, do neonatologista para verificar, né, céfalo-caudal, né, a existência de alguma anormalidade ou não, os sinais vitais desse bebê. Isso, o exame neonatologista imediato, ele deve ser feito para verificação, como eu falei, de alguma anormalidade ou necessidade de aspiração ou, né, necessidade de alguma intervenção imediata, mas existe a hora ouro, né, que é aquela hora em que se preconiza a amamentação e o vínculo mãe e filho. O bebezinho hoje, ele não está tomando banho nas primeiras 24 horas. Então, o banho do recém-nascido, ele está sendo adiado para 24 horas. Não significa que o bebezinho ele só vá tomar banho 24 horas depois. Mas, por exemplo, assim, ele nasceu 6 horas da noite. Não significa que ele vai tomar banho às 6 horas da noite. Preferivelmente, ele vai tomar às 6, 7 horas da manhã, ou 9 horas da manhã, nos horários da manhã, né? Ou seja, os horários da manhã, no dia seguinte da manhã, né? Eh, Então, está sendo prorrogado, está sendo protocolado os horários da manhã do dia seguinte. Então, nasceu meia-noite, não vai tomar banho meia-noite, vai tomar banho pela manhã. Nasceu 6 horas da tarde, não vai tomar banho 6 horas da tarde, vai tomar banho pela manhã, tá bom? Isso faz com que evite excesso de perda de calor, tá? E para evitar também excesso de perda de calor, logo que o bebezinho nasce, eles também estão colocando essa touquinha nele. Então, o que acontece? O bebezinho nasceu, eles colocam a touquinha, faz a higienização necessária com as compressas, que são aquelas compressas estéreis que vocês conhecem. Quem já está no terceiro módulo já conhece essas compressas estéreis. Então, coloca-se essa touquinha estéreo, faz higienização com as compressas estéreis, né? E mantém o bebê aquecido. E o banho, ele é prorrogado, né? Ele vai ser tardiado para o dia seguinte, para 24 horas depois. Mas essa 24 horas, lembrando que é a manhã seguinte, né? E esse primeiro banho, ele vai ser um banho feito vai ser preconizado que seja feito pela mãe, caso seja possível ser feito pela mãe, porque se for parto cesáreo, não tem como ser feito pela mãe, né? Porque a mãe vai estar restrita ao leito. Mas se for parto normal, tem como ser feito pela mãe. Caso seja cesáreo, quem vai auxiliar aí esse banho e passar esse banho para a mãe será a enfermeira que vai ensinar esse banho para a mãe, tá bom? Ou para o pai que estiver próximo, ou para a avó, quem estiver próximo, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam é que vocês vão seguir, né, a rotina e os protocolos da instituição em que vocês trabalham. Mas normalmente hoje os banhos não estão sendo feitos imediato pós-parto, estão sendo, né, tardiados para 24 horas pós-partos, tá bom? Estão sendo feitos à beirada do leito da mãe, sendo eles ensinados pelo técnico de enfermagem, certo? Sendo eles ensinados da forma dessa técnica que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Bom, antes da gente ensinar, a gente tem um recolhimento dos materiais, que são os materiais que eu vou passar para vocês. E antes de se fazer, a gente precisa verificar os sinais vitais. Por quê? Porque se os sinais vitais do bebezinho, eles não estiverem de acordo, né, com os parâmetros normais, não tem como se realizar o banho, tá? Então, se não tiver temperatura adequada, frequência cardíaca adequada, frequência respiratória adequada, não tem como realizar o banho. Então, ele precisa estar com temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória normais, tá bom? E a gente também vai pesar ele antes de se fazer o banho, tá bom? Normalmente, depois do parto, o bebezinho perde peso. Por isso que hoje também
as medidas antropométricas, que são peso, altura, perímetro cefálico, torácico e abdominal, estão sendo feitos 24 horas depois. Por quê? Porque depois, né, de 24 horas, o bebezinho também perde, né, um pouco as medidas antropométricas, tá bom? Só que alguns hospitais ainda fazem também. Faz-se antes, faz depois, tá bom? Mas o peso ele sempre é feito. O peso sempre é feito antes do banho, tá bom? E o bebezinho sempre perde aproximadamente 10% do peso pós-parto, tá bom? Então o bebezinho sempre perde. Aí a mãe sempre fala: "Nossa, mas o meu bebezinho emagreceu". É normal, mãe. Por quê? Porque é como se ele desinchasse, tá bom? É como se ele tivesse fosse edema, tá bom? Perda de água, retenção hídrica, tá bom? Então é normal perder 10% do peso, tá bom? Pós-parto. Uma semana depois do parto, 3 dias, 4 dias, 5 dias depois do parto. Então, o que que nós, como equipe de enfermagem, iremos fazer, né, no banho do recém-nascido? Então, o banho deve ser realizado sempre após a verificação dos sinais vitais. Então, antes de nós realizarmos o banho do recém-nascido, iremos verificar os sinais vitais. Professora, quando que a gente vai dar banho no recém-nascido? Imediatamente após o nascimento ou 24 horas depois? Vocês vão seguir a rotina e a prescrição do enfermeiro do setor onde vocês trabalham, tá bom? Ao despir o recém-nascido, vocês vão verificar o peso. Então, normalmente, todo hospital vai aferir o peso, vai verificar o peso antes de dar o banho, tá bom? Tem uma balancinha perto ou sempre tem normalmente uma balancinha próxima, porque sempre a gente vai verificar o peso antes de dar o banho, tá bom? Qual é o material necessário? Então, aqui, ó, mostra passo a passo. Qual o material necessário? Uma banheira. Normalmente no hospital, o próprio berço do hospital, ele vira uma banheira, tá bom? Então, normalmente, o próprio berço do hospital, ele vira uma banheira. Uma mesinha de maio auxiliar, uma mesinha de maio. Mesinha de maio é aquela mesa que a gente utiliza para dar refeição para o paciente. Uma toalha de banho, um sabonete líquido de preferência, neutro, né? Bolinhas de algodão, lençol para o berço, saquinho de lixo, luva de procedimento, cotonetes com álcool 70 para a gente fazer a higienização do coto, tá bom? Isso aí são as nossas necessidades para fazer o banho. Tudo isso, como eu falei com vocês, essa aula não estava pronta em slide, porque tudo isso eu ia fazer prática com vocês lá na sala, lá na escola. A gente vai fazer, né? Mas assim, é para vocês entenderem como que funciona na teoria, para a gente lá ter uma prática mais rápida, tá? Então, retira-se a roupinha, tá vendo? Retira-se a roupinha do bebê. Por quê? Porque depois que a gente retirar a roupinha do bebê, a gente vai enrolar ele numa mantinha, tá bom? Então, retirou a roupinha do bebê, igual tá mostrando aqui nesse slide, eu vou vir aqui e vou fazer um charutinho com ele, tá vendo? Vou vir aqui e vou fazer esse charutinho com ele. Isso aqui tudo a gente vai fazer lá na escola. Então, ó, a descrição da técnica. Colocar a água na banheira, tá? A uma temperatura de 37 a 38 graus Celsius. Lembrando que a temperatura do bebê é 37,5, né? A temperatura do bebê é 37,5. Então, a gente vai ter que colocar a temperatura da água 37,5 a 38 mais quentinho, porque a gente vai lavar primeiro a cabecinha do bebê,
tá bom? Hoje nós temos termômetro de água, né? Então é bom a gente testar a água com termômetro, tá? Iremos calçar luva de procedimento, iremos despir o bebezinho, deixar ele com fraldinha, porque senão, olha, observa, tá vendo a identificação dele, pessoas? Ele tem identificação nenhuma no punho, identificação nos tornozelos. Por quê? Porque se perder um, tem identificação em outros, tá vendo? Então a gente vai despir ele e vai enrolar ele, tá vendo? Vai despir e vai enrolar ele. Bom, agora nós vamos utilizar, né? Nós vamos precisar de 2 bolinhas de algodão para cada olho e nós vamos precisar de uma bola grande de algodão para o rosto. Então, aqui nessa figura, nós vamos utilizar 2 bolinhas de algodão. Então, a gente pega 2 bolinhas de algodão, cada uma primeiro, né? Então, a gente pega uma bolinha de algodão, molha, passa aqui no olho de fora para dentro e para cima. Joga fora. Pega outra bolinha de algodão, passa aqui de fora para dentro e para cima. E joga a bolinha de algodão fora. Por que que eu tenho que limpar os olhos do bebê de fora para dentro e não de dentro para fora? Porque aqui no meio existe um saquinho chamado saco lacrimal, né? Ou chamado também de orifício lacrimal, onde forma uma remelinha, né? A gente chama de remelinha, forma uma secreçãozinha, uma casquinha. E se eu fizer a limpeza de dentro para fora, essa casquinha, essa secreção, ela entra para dentro do olho, né? Ela entra para dentro da esclera do olho. E aí pode acabar formando uma conjuntivite. E essa não é a intenção. Por isso que a gente tem que utilizar uma bola de algodão para cada olho. Então, como essa água aqui ela vai estar limpa e quente, né? Ela vai estar limpa e aquecida. Então, a gente vai pegar uma bola de algodão para cada olho. A gente vai pegar uma bola de algodão, vai limpar de fora para dentro e para cima, né? Levando essa sujeirinha interna aqui do orifício lacrimal para a testa. Jogou fora esse algodão. Nós iremos utilizar uma segunda bola de algodão, lá, molha ela aqui de fora para dentro e para a testa, iremos jogar fora. Nós iremos pegar um terceiro chumaço de algodão, iremos molhar na água, limpar o rostinho do bebê e depois nós iremos lavar a cabecinha dessa criança. Lembrando de fazer o tamponamento de ouvido, tá? Com as mãos aqui atrás, né? Tampando o ouvidinho desse bebê, tá bom? No link, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para vocês assistirem o vídeo, tá? De como que dá o banho na maternidade do recém-nascido, tá bom? De como que ensina os pais a darem o banho em casa do recém-nascido, tá bom? Então, continuando aqui, depois que a gente pega, né, e lava primeiro, a cabecinha sempre é o primeiro a se lavar, tá bom? Então, se vocês observarem, primeiro a gente vai despir o bebezinho. Então, primeiro a gente vai despir esse bebê. Depois de despir o bebê, nós vamos enrolar esse bebezinho. Primeiro vai ser lavado a cabecinha. Lembrando-se o seguinte, a cabeça do RN não precisa ser lavada todos os dias, tá? Não há necessidade de se lavar todos os dias. Vocês vão ver na internet, né, vários dizeres para se lavar, dar banho no bebê durante a noite, porque ele se sente mais relaxado. Sim, pessoas, é bom dar banho no RN à noite para ele dormir mais confortável. Porém, não há necessidade de se lavar a cabeça do RN à noite, tá? Até porque a gente conversou muito sobre isso na sala de aula, sobre mudanças de temperatura, né? Nós temos no nosso encéfalo o hipotálamo, que é responsável pela regulação de temperatura.
Ele é o nosso termostato regulador. E quando ocorre uma mudança de temperatura e a gente sabe que a água, né, ela faz a mudança de temperatura e deixar a criança dormir com a cabeça molhada, ela desregula o nosso termostato natural. E deixar a criança dormir de cabeça molhada vai fazer com que desregule o nosso termostato natural e vai fazer uma reação, tá bom? Então, é interessante dar banho à noite para a criança se sentir mais relaxada? Sim, mas não tem necessidade de se lavar a cabeça à noite. Então, eu posso dar um banho na criança de dia? Posso. Então, opte para lavar a cabeça da criança de dia e expor ela para secar a cabeça ao sol, entendeu? O sol antes das 10, depois das 3 da tarde. E opte-se o banho à noite, mas sem lavar a cabeça, tá bom? Então, as orientações que nós, como enfermagem, nós, como enfermeiros, damos, né? É que não lave a cabeça da criança à noite. Lave a cabeça da criança de dia, não à noite, tá bom? Então, depois que a gente lavou a cabecinha, né? Lembrando que se deve lavar de dia e não de noite. Lembrando também que se deve se expor, né? Para poder secar no sol, né? Antes das 10, depois das 3. E não de noite. Nunca se lave a cabeça da criança à noite. A gente vai tirar a roupinha agora para lavar o corpinho, tá bom? A gente vai tirar a fraldinha, lembrando de tirar o excesso de cocô e xixi, porque ela vai entrar na banheirinha para tomar o banho. Lembrando que é um banho de imersão, né? Por ser um banho de imersão, a gente tem que tirar o excesso de fezes e urina. Para tirar esse excesso de fezes e urina, a gente pode utilizar a própria fraldinha para tirar esse excesso de fezes e urina. Se tiver muito em excesso, a gente utiliza bolinhas de água aquecida, né? Bolinhas com água aquecida, né? Hoje eles utilizam muito aquelas garrafas térmicas, né? Qualquer garrafa térmica, garrafa de café, né? Térmica com água, né? Pega a garrafa de café, aquece a água, deixa ali dentro e pega as bolinhas de algodão e limpa. A gente fala isso porque existem muitos recém-nascidos que têm alergia a lenços umedecidos ainda, pelo menos no primeiro mês de vida. Então, a gente pede que, pelo menos no primeiro mês de vida, sejam utilizados somente algodão com água e não esses lenços umedecidos, entendeu? Por isso que essa é a nossa recomendação, tá? Na verdade, os médicos, né, a equipe de saúde falam o seguinte: utilizem os lenços umedecidos hipoalergênicos, que são próprios para recém-nascidos. Se observar algum tipo de alergia, utilize somente algodão com água. E aí, não vai utilizar algodão com água fria, porque eles se sentem frio, vão chorar. E aí, utilize então água quente. Ah, mas como é que eu vou usar água quente? Né? Vou ter que abrir o chuveiro. Não, aí utiliza essas garrafas térmicas que são utilizadas hoje em dia, entendeu? Eles fazem até eles compram umas bandejinhas, né? Fazem uns negocinho bonitinho, arrumadinho com umas bandejinhas, né? Umas frasqueirinhas com bolinhas de algodão e umas garrafinhas térmicas, tá? Então, nós iremos despir o corpo da criança, tirar a fraldinha, tirar o excesso de fezes e urina. Vão orientar os pais que vão aparecer fezes, né, enegrecidas, que são o mecônio. A urina pode aparecer um pouco mais alaranjada, que são características dos hormônios, né, das menininhas. Vai colocar na banheira, igual está demonstrando aqui, ó, segurando a axila e fazendo. Tá vendo? A banheira, pessoas, ela não pode estar muito cheia,
bom? Ela tem que estar de uma forma em que a criança consiga ficar lá dentro, tá vendo? Olha, mas no entanto, num intuito em que a gente consiga botar ela lá dentro, mas que ela também não vá cair lá dentro e se afogar. Mas no tanto que dê para a gente colocar ela ali dentro, e ela consiga ficar quentinha, tá vendo? Vai segurar ela pelo braço e apoiar o pescoço dela no seu punho. Então, essa posição que está aqui, você já tem que sair daqui nessa posição. Por isso a importância da gente fazer a prática, tá vendo? Então, essa posição aqui, você já tem que sair dela aqui. Você já tem que pegar a sua mão aqui, enfiar aqui embaixo e o seu punho colocar no pescocinho dele, tá? E aí você já leva ele assim para lá. E essa outra mão você põe no bumbumzinho dele, tá? E já coloca ele ali dentro. A água vai estar quentinha, tá bom? O ideal é você lavar a cabecinha e deixar separado um balde bem quente, para depois de você lavar a cabecinha, você já colocar o outro, pedir, né, para colocar, ou colocar o quente para temperatura, porque enquanto você lava a cabecinha, a água vai esfriar. Então, colocar o quente de novo, reaquecer a água, entendeu? Para lavar o corpinho. E não lavar a cabeça à noite, pessoas. Não pode lavar a cabeça à noite. Não esqueçam de dar essa orientação, tá? E reaquecer a água, porque se lavar a cabeça e depois lavar o corpinho, a água já vai estar fria. E eles choram. Pode chorar, entendeu? Porque eles vão estranhar um pouco, mas depois eles acabam acostumando. Se eles começarem a chorar muito, encolham eles um pouquinho assim no cantinho, ó, que eles ficam mais quietinhos, tá bom? Alguns bebês, eles entram assim. Eles gostam de entrar na banheira, eles costumam entrar de barriga para cima. Só que tem outros que não. Tem outros que sentem mais à vontade entrando de barriga para baixo. Não sei se vocês já viram, tem alguns bebezinhos que gostam de ficar mais nessa posição, se sentem mais confortável de barriga para baixo. Então, se às vezes vocês levarem ele para tomar o banho de barriga para baixo, eles se sentem mais confortáveis de barriga para baixo, entrando para tomar o banho de barriga para baixo, do que de barriga para cima, tá bom? Aí vocês, né, que vão ver e a mãe que vai ver qual a posição que é melhor, tá? Eles não vão cair, tá bom? Eles são levinhos. Eles só pesam 3 quilos. Então, eles não são pesados, eles são fáceis de manusear, porque eles são leves, tá bom? Não tenham medo que eles vão cair, não, porque eles não são pesados, tá bom? Então, é assim que pega. Lá na escola, a gente vai fazer a prática. Então, primeiramente, a gente pega assim, lava rapidinho os bracinhos, lembrando, pessoas, que o banho é super rápido, tá? Nada de ficar fazendo banho de fralda, banho de ofurô, banho de não sei quê. Banho de recém-nascido tem que ser um banho muito rápido, porque ele é um banho de recém-nascido. Ele é um banho nos primeiros 28 dias, ou seja, primeiro mês do bebê, tem que ser um banho muito rápido. Não pode ser um banho demorado. Ai, vamos fazer um banho de essência com calmante, um banho de ofurô, um banho. Não, é um banho muito rápido, tá? No primeiro mês de vida tem que ser um banho muito rápido, porque senão o bebê fica trocando muito temperatura com o meio ambiente e isso não é legal, tá? Isso traz problemas respiratórios. Então tem que ser um banho muito rápido. Então lavou rapidinho a parte da frente, pode lavar o coto umbilical com água e sabão, tá? O coto umbilical ele não possui nervos, então o bebezinho não vai sentir dor. Pode lavar a região genitália, lavar principalmente as dobrinhas, que são os locais onde mais o bebezinho vai suar,
tá bom? E onde a gente normalmente passa pomada anti-assadura, né? Lavar a região, né, lá das costinhas. Nós, né, normalmente na parte da frente nós já lavamos as dobraduras, lavamos o pescocinho. Na parte de trás, normalmente só lava, né, as nádegas e as costinhas, tá? Pronto, lavou tudo. Tira o bebê, né, e vai fazer enxugar ele com aquela toalhinha bem macia, tá bom? Que hoje é uma toalha tipo fralda, tá bom? Secar, nós não iremos secar nele enxugando. Nós iremos secar tipo dando uns tapinhas com a toalha, tá bom? Iremos secar tipo tapinhas bem secadinhas, dobras, né? Dobra pescocinho, axila, todas essas dobrinhas aqui, tá? Secar bem. Limpar aqui por fora, essa região aqui da orelhinha, porque às vezes fica restinho de placenta. A cabeça pode dar umas casquinhas na cabeça, mas é pedir para a mãe não tentar tirar, porque a mãe às vezes gosta de utilizar óleo Johnson para tentar retirar essas casquinhas da cabeça. Falar para a mãe não tentar retirar essas casquinhas com óleo Johnson, porque elas saem normalmente. Às vezes também pode dar umas casquinhas no bracinho, no tornozelo, no punho. Não é para retirar com óleo Johnson, deixa que vai saindo normalmente, tá bom? Fala com a mãe sobre isso. Nessas dobradurinhas assim, ó, pode ocorrer que fica vermelhinho, como se fosse uma assadurinha. Pode passar pomadinha anti-assadura para não ficar machucadinho, tá bom? O coto umbilical, a higienização é com álcool 70, mas é só na gelatina. Então, o álcool 70 é só para passar na gelatina. Por quê? Porque o álcool ele tem a função secativa. Então, o álcool 70 ele vai secar essa gelatina para que o coto possa cair. E também aqui, ó, nessa parte interna aqui do coto umbilical, tá bom? A gente tem vídeos ilustrativos que vão mostrar direitinho como é que funciona a higienização do coto umbilical, tá bom? Assim também eu vou mostrar na prática para vocês. Vamos vestir direitinho o bebezinho. O coto umbilical ele nunca pode ficar para dentro da fralda, ele sempre tem que ficar para cima da fralda, porque se a gente colocar o coto para dentro da fralda, o bebezinho vai urinar em cima do coto e isso pode ser susceptível a infecções do coto, tá bom? Então não pode ser para dentro da fralda, tem que ser para fora da fralda. Hoje algumas fraldas vêm com umas barradinhas assim para não ficarem sujas de fezes, tá? Vem com umas barradinhas que a gente tira, as barradinhas assim, próprias para não ficar em contato com o coto, tá? É, pode ser utilizada pomadas de prevenção de assadura, né? Pode ser utilizada. Existem pomadas para prevenção e existem pomadas de assaduras, tá? As pomadas para assadura são pomadas mais fortes e as pomadas para prevenção, elas são umas pomadas mais fininhas, tá bom? Tem que deixar o bebezinho sempre com essas dobraduras bem sequinhas. Na genitália da menina, lembra que eu falei com vocês que tem uma melequinha, né? Que tem que tomar cuidado, aquela melequinha não pode arrancar com o dedo. De acordo com o que a minha menininha vai mamando, aquela melequinha vai soltando, tá? Essa aqui é a higienização do coto, tá vendo? Olha, esse aqui é o coto umbilical. O coto umbilical, ele é gelatinoso. E vai passando os dias que vai se passando o álcool 70, ele vai ficando mumificando. Ele vai ficando mumificado, vai ficando seco, tá bom? Então, a função do álcool 70 é secar isso aqui, ó. Então, não tem por que eu passar álcool 70 na barriga do bebê. O álcool 70 ele é secativo. Então, eu tenho que passar no coto e não na barriga do bebê, tá bom?
Tá vendo? Por isso que também não pode passar muito aqui. Olha como é que tá aqui, tá vendo? Machucado. Tem que passar aqui, ó, onde tá gelatinoso. Não posso passar aqui. Bom, tem que tomar cuidado. Então, a higienização do corpo deve ser feita 3 vezes ao dia, né? Vai umedecer com cotonete, tá? A limpeza tem que ser da base do coto para cima. E depois movimentos circulares aqui na base, onde está a ponta da seta, tá vendo? E não aqui onde está vermelho, olha, tá? Não pode puxar, porque faz hérnia, tá bom? O bebezinho não sente dor no coto, não, tá? O que ele sente é frio, é geladinho, por isso que ele chora. Então, ó, essa aqui que é a técnica correta, tá vendo? Ele cai por mais ou menos 7 a 15 dias. Tem uns que demoram 20, 25 dias, mas depende da grossura do coto. Se for um coto muito grosso, ele pode demorar até 25 dias para cair, tá? Mas aí é muito tempo. Observe, tá vendo? O correto é ele ser assim, ó. Por quê? Tá vendo? Ele não fica para fora. Porque a pessoa, ela enfia, tá vendo? O cotonete assim, faz movimentos circulares, enfiando ele para dentro, ó. E não puxa o coto para fora, ó, só segura o coto. Então, o correto é só segurar o coto, não é puxar o coto para fora, tá vendo? É segurar o coto. Então, segura o coto, faz movimentos circulares com ele para dentro, assim, ó, tá vendo? E não pode cortar o coto, não. Tem que deixar o coto secar até ele cair, tá bom? Não pode puxar. E eu não posso passar o álcool nessa pelinha que tá aqui fora, olha. Eu tenho que passar o álcool aqui por dentro, ó, aqui, ó. Mas eu não posso passar o coto nessa pele por fora, senão eu machuco a barriguinha do bebê, ó, nessa pele aqui por fora. Igual tava aqui, ó, tá vendo? Eu não posso passar aqui nessa pele que tá vermelhinha. Eu tenho que passar só na gelatina, tá bom? E é isso, pessoas. Acabei fechando a minha aula aqui. E é isso, pessoas. A gente continua então, tá? Na próxima aula. Vou disponibilizar alguns vídeos para vocês, tá bom? Espero que vocês assistam e na próxima aula a gente continua então com outras matérias. Até mais. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Tchau.